Caros professores, bem-vindos! Vamos hoje apresentar a obra literária Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Honwana. Para entendermos melhor o autor e sua obra, vamos viajar juntos até Moçambique. Partindo do Brasil e atravessando o Oceano Atlântico, vamos encontrar a República de Moçambique, ao sul da África, na costa leste do continente banhada pelo Oceano Índico. Em Moçambique, assim como no Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa, mas várias outras línguas locais são faladas no país. É importante lembrarmos que durante o século XIX, países europeus como Portugal, França e Inglaterra dividiram o continente africano entre si, traçando artificialmente as fronteiras que hoje conhecemos. Com isso, embora a língua oficial de vários países da África permaneça sendo a do país colonizador, centenas de outras línguas dos povos locais permanecem vivas nos territórios. Luiz Bernardo Honwana, autor de nosso livro, nasceu em 1942, na capital de Moçambique, onde vive atualmente. Na época em que Honwana nasceu, Moçambique ainda era colônia de Portugal, e sua capital chamava-se Lourenço Marques. A independência do país ocorreu apenas em 1975, após uma longa guerra, e a capital passou a chamar-se Maputo. No período da colonização portuguesa, muitos escritores produziram obras para criticar e incentivar a luta contra o sistema colonialista. Esta literatura passou a retratar o povo moçambicano oprimido pelos portugueses em suas próprias terras. Palavras de línguas locais começaram também a ser colocadas nos textos, para marcar uma diferença com o português utilizado pelos europeus. É dentro deste contexto que, em 1964, foi feita a primeira publicação de Nós Matamos o Cão Tinhoso em Moçambique. Este livro de contos de Honwana teve um impacto muito grande no cenário cultural e político africano. Ele foi criticado por aqueles que defendiam o colonialismo português e aclamado pelos que defendiam a liberdade e a autonomia do país. Vamos então conhecer um pouco mais sobre essa obra. Ela é composta por 7 contos que expressam de forma emocionante a realidade sufocante dos trabalhadores moçambicanos durante a colonização portuguesa. Na edição atual brasileira, foi também acrescentado um conto de data mais recente, totalizando 8 contos. O leitor vai conhecer histórias sublimes que dão destaque às experiências dos oprimidos, como as crianças e os trabalhadores negros na era colonial. Os contos são: Primeiro conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso. O conto que dá título ao livro é narrado por Ginho, menino negro moçambicano, que dá voz também a alguns outros contos do livro. A história é centrada na figura do cão tinhoso, um cachorro de rua que anda pela cidade com sua pele sarnenta e moscas sempre zumbindo ao seu redor. Ginho e seus colegas de classe são incumbidos pelo doutor da veterinária de matar o cão, pois o senhor administrador não quer mais vê-lo andando pelas ruas. Enquanto os outros meninos estão animados com a tarefa, Ginho pondera sobre a vida do cão e sobre Isaura, menina que cuida do animal. No momento de executar o bicho, apenas Ginho tenta voltar atrás. Porém, instigado pelos outros meninos, que o fazem sentir vergonha por seus sentimentos referentes ao cão tinhoso, acaba dando o primeiro de muitos tiros que matam o animal. Segundo conto, Inventário de Imóveis e Jacentes. Em Inventários de Imóveis e Jacentes, segundo conto do livro, Ginho descreve a casa em que mora com os pais e 6 irmãos. Além de descrever cada cômodo, com seus objetos e móveis, Ginho também conta um pouco da dinâmica e da história de sua família. Terceiro conto, Dina. Dina, o terceiro conto do livro, conta a história de Madala, um homem idoso que trabalha colhendo milho em uma machamba, ou seja, uma plantação. Dina é a hora do almoço, momento em que os trabalhadores de machamba e outros se juntam para comer, conversar e principalmente descansar por alguns minutos do trabalho árduo que efetuam. Enquanto estão aproveitando o Dina, Maria, filha de Madala, vem visitar o pai. Os dois conversam sobre a situação da família e Madala pensa sobre a reputação da filha, triste por saber que, como ela deitava-se com muitos homens, nenhum iria querer casar com ela. O capataz, sem perceber que Maria é filha de Madala, puxa a moça para dentro do matagal em frente a todos e os dois ficam juntos. Indignados, os outros trabalhadores dizem ao velho Madala que, se ele quisesse, se rebelariam contra o capataz em solidariedade. Porém o velho, cansado, triste e resignado, não tem forças para se indignar com os companheiros mais jovens.
Após ficarem juntos, Maria explica ao capataz que Madala é seu pai. O capataz, então, dá uma garrafa de álcool a Madala como um pedido de desculpas, a qual o velho bebe. Um dos trabalhadores jovens se nega a voltar ao trabalho e o capataz quebra uma garrafa em sua cabeça. Depois disso, tudo volta ao normal. Os trabalhadores na machamba debaixo do sol, esperando o próximo dia. Quarto conto. A Velhota. Em A Velhota, quarto conto presente no livro, um rapaz retorna para casa depois de apanhar na rua. Ao chegar, encontra a velhota, sua mãe, dando de comer aos irmãos mais novos, que são crianças pequenas. A mãe insiste para que o rapaz coma, e ele insiste que não tem fome. Mesmo que tivesse, só havia arroz queimado para ele e a mãe comerem. Percebendo que o filho estava estranho e talvez zangado, a velhota pergunta se lhe bateram. Os irmãos aproximam-se, querendo ouvir o relato. Mas o rapaz, querendo proteger a inocência das crianças, não quer contar-lhes sobre como o mundo é injusto, destruindo e arrancando tudo de quem vive como eles. Deitado no colo da mãe, o rapaz encontra consolo e amor, e alguma esperança de que no futuro tudo seria diferente. Quinto conto. Papá, Cobra e Eu. No conto Papá, Cobra e Eu, o quinto conto do livro, Ginho conta a história de um dia em que o pai encontra uma cobra na capoeira. A mãe quer que o pai mate o animal, já que ele vinha comendo as galinhas da família e ela temia que atacasse algum de seus filhos. O pai promete resolver o problema no dia seguinte e vai para a machamba trabalhar. Porém, Ginho resolve entrar na capoeira para observar a cobra e talvez matá-la sozinho. Seu irmão, Nandito, o segue para dentro da capoeira e fica muito assustado quando vê a cobra, mas não consegue sair do local. Além dele, também entram na capoeira o cachorro da família, Totó, e Lobo, cachorro de um vizinho branco. Os cães se assustam com a cobra e passam a ladrar para ela. Eventualmente, Lobo é picado e acaba morrendo. Ginho e Madunana, empregado da família, matam a cobra. Porém, mais tarde, depois de o pai chegar em casa, o Sr. Castro vem cobrar a morte de seu cão, ameaçando a família caso um valor não fosse pago. Ginho fica triste ao ver o pai ser humilhado e não reagir. O conto termina com o pai explicando ao filho que às vezes é preciso abaixar a cabeça, mas que lutar também é necessário. Sexto conto. As Mãos dos Pretos. As Mãos dos Pretos é o sexto conto do livro. Neste conto emblemático, Ginho conta sobre suas investigações acerca do fato de as palmas das mãos dos pretos serem mais claras do que o resto do corpo. Entre concepções religiosas, histórias preconceituosas, piadas e causos, é a mãe do menino que lhe dá a explicação mais verdadeira sobre a questão. Sétimo conto. Nhingitimo. Em Nhingitimo, sétimo conto presente no livro, conhecemos a história de 8, trabalhador da machamba do Rodrigues. 8, além de trabalhador da machamba, também tem algumas terras de família, muito férteis, e pretende fazê-las renderem muito após a vinda do Nhingitimo, um vento forte que destruiria as grandes machambas dos patrões. Incomodado com a possibilidade de o trabalhador negro prosperar, Rodrigues fala ao administrador da província sobre as terras, que acabam sendo tiradas de 8. Com a chegada do Nhingitimo, 8 perde o controle e mata vários companheiros de trabalho da machamba, além do capataz. Oitavo conto. Rosita até morrer. Neste conto epistolar, Rosita pede a um amigo que escreva a Manuel uma carta ditada por ela. Escrita utilizando um português típico das camadas mais pobres de Moçambique, o conto demonstra a saudade que Rosita sente de Manuel, que a deixou para ficar com outra moça, por quem acabou sendo abandonado. Na carta, Rosita pede que ele retorne e diz que o perdoa por tê-la tratado mal. Mas afinal, por que ler este livro aqui no Brasil? Embora ainda pouco se fale das culturas e literaturas africanas nas escolas, elas são de extrema importância, sobretudo se pensarmos em países como Moçambique, que compartilham conosco a língua portuguesa e vários aspectos históricos e culturais. Por meio da leitura, os alunos brasileiros poderão se identificar facilmente com os personagens, mesmo a um oceano de distância, bem como descobrir novos usos da língua portuguesa. Além disso, os contos tratam de questões como autoritarismo, preconceito e racismo, temas fundamentais para a discussão no Brasil. É também importante lembrar que este ensino se tornou obrigatório pela Lei 11.645 de 2008,
que promove o conhecimento das histórias e culturas africanas e indígenas, a fim de aprofundar os saberes dos brasileiros sobre outras sociedades que interferem profundamente na sua própria. Para iniciar o trabalho deste livro com os alunos, pode-se promover algumas ações pré-leitura. Sugerimos que os professores possam apresentar imagens e mapas, localizando geograficamente Moçambique e os demais países de língua portuguesa. De forma interdisciplinar, é também interessante apresentar brevemente a história de Moçambique, sobretudo tratando dos efeitos do colonialismo português sobre o país até a independência em 1975. É muitas vezes surpreendente para os alunos ler livros de um país que tem oficialmente pouco mais de 40 anos de idade. Uma boa proposta de atividade é pedir aos alunos que façam uma pesquisa sobre o autor na internet. Por ser um autor ainda vivo, muito conhecido e ativo, existe um material bastante extenso sobre sua vida e obra. Para a leitura, ressaltamos que os contos podem ser lidos na sequência ou separadamente, pois as histórias são independentes. Este processo pode ser feito parcialmente em sala de aula, com leituras em voz alta de alguns trechos ou contos mais curtos. Uma proposta de atividade é dividir os estudantes em grupos, cada qual com um conto distinto. Cada grupo ficaria então responsável por ler com mais atenção o conto escolhido e anotar questões importantes e dúvidas levantadas pelo texto. Estas questões poderão ser sobre a narrativa do conto, o português utilizado ou até mesmo sobre a história e geografia apresentadas. As anotações seriam depois compartilhadas com a classe e discutidas entre todos os alunos. Para melhor mediar esta atividade, é importante ter em mente que a obra trata de temas como diversidade, sociedade, ética, política, diferença e cidadania. Após a leitura, é importante incentivar o debate entre os alunos, bem como mediar a interpretação do texto e dos temas da obra. Como atividade pós-leitura, propõe-se que sejam realizadas propostas de redação de textos inspirados nos contos lidos. Os textos poderão tratar de temáticas como relações entre colegas, racismo e discriminação. A fim de trabalhar também a gramática, sugere-se que haja uma discussão sobre as diferenças e semelhanças entre o português brasileiro e o moçambicano, abrindo caminho para discussões de questões como as possibilidades da língua, neologismos, oralidade, dentre outras. De maneira interdisciplinar, é interessante propor também a criação artística dos alunos inspirada em cada um dos contos, por meio de pintura, criação de vídeos ou de peça teatral. Estas criações podem ser depois apresentadas para toda a turma. Esperamos que tenham gostado desta aula. Boa leitura e bom trabalho!